Eu estou aqui com o meu professor, com muito orgulho aqui, no meu professor César Fernandes, né? Que realmente tem uma carreira espetacular, né? É um professor de formação nata, quer dizer, ele nasceu para ser professor mesmo, né? E uma coisa que eu sempre falo para ele quando eu encontro assim, depois de algum tempo, né, que eu aprendi uma coisa com ele, que ele falou assim: faça tudo certo, correto, respeite as pessoas, de tal forma que quando você entrar em algum lugar, você encontre a pessoa e você possa ver a pessoa de frente mesmo, sem qualquer tipo de vergonha, porque você não fez nada de errado com ele. Isso é uma coisa que eu carrego pela minha vida fora e eu procuro fazer dessa forma mesmo, né? E então a gente tem uma relação de respeito aqui, porque na verdade ele é uma sumidade, né? Para quem não o conhece, do meio ginecológico, e duvido que algum ginecologista não o conheça. Por quê? Porque ele, além de toda a carreira brilhante que ele tem, fazer toda a carreira acadêmica, inclusive hoje ele é professor titular, para ser professor titular, professor livre-docente, quer dizer, ele é titular da ABC, e fora isso, ele foi presidente da FEBRASGO também, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, da Sogéstrica de São Paulo. Quer dizer, se for ficar falando aqui do currículo dele, a gente vai ficar só falando de currículo, então não dá para ficar falando. Então, boa noite, César. É um prazer tê-lo aqui. Realmente é uma coisa que bacana mesmo, porque tenho certeza que vários ginecologistas vão acabar entrando aqui para te ver. Então, boa noite e fique à vontade de se falar um pouquinho mais da sua carreira brilhante aí, que eu vou achar que as perguntas que eu vou te fazer, eu vou te sabatinar aqui, deixar você de calça curta. Bom, Jorge, muito obrigado. Você é sempre extremamente carinhoso comigo. Eu te agradeço esse zelo, esse cuidado. A gente tem, nesse momento de vida em que eu me encontro, a satisfação e a honra de ter tido alguma pequena influência na história de vida, na história profissional de alguns colegas, né? Você é um dos colegas hoje que nós temos da ginecologia, especialmente na área do seu interesse maior, que é na reprodução humana. Você é um dos colegas de maior destaque. Eu tenho enorme respeito por você, pelos princípios que você pratica, e fico muito envaidecido de ter oferecido contribuição mínima, não é, para que você, então, pudesse chegar, por méritos próprios, ao momento da carreira em que você se encontra, né? Assim que você me convidou para estarmos juntos hoje nessa live, eu prontamente, e tenho certeza que o que vai nos mover aqui nas opiniões que vamos compartilhar é o interesse maior, que é o bem-estar É, dos nossos pacientes, para que possamos atendê-los da melhor maneira possível, né? Sempre pensando nas condições de saúde e aquilo que é melhor para cada uma das pacientes que nos procuram em diferentes situações de suas vidas. Então, é um prazer estar com você. obrigado, Você nos César. ouve, pode ficar absolutamente à vontade, que é para perguntar aquilo que julgam que é pertinente, e eu vou procurar responder segundo as minhas convicções e crenças a respeito. Então, é um Exatamente prazer, isso viu, Jorge? que é isso que eu tenho falado, né? Que eu tenho convidado pessoas assim de reputação, pessoas que realmente talvez seja difícil para as mulheres terem acesso, porque às vezes tem outra cidade, outro país até, e aí saber a opinião de alguém de referência, assim de modo público é interessante porque mostra um caminho, né? Então, na verdade, eu vou fazer perguntas bem simples, né? Perguntas que simples, talvez, logicamente, para o nível de um professor como você, bem simples, mas para a população vai ser interessante, porque vai ser bem esclarecedora. Tem uma pergunta super inicial, simples, que as pessoas confundem bastante. Então, as pessoas confundem bastante menopausa com climatério, e eu queria que você falasse para mim qual que é a diferença de menopausa e climatério. Verdade, Jorge. Essa pergunta, como introdução da nossa conversa, é muito pertinente, porque essa questão da sinonímia, da nômina, né, da maneira como a gente empresta nome aos eventos, aos períodos de vida, né, pode trazer alguma confusão, especialmente para quem não é da área e pode ter noção equivocada desses dois conceitos, né? Eu começaria por períodos da vida, né? Acho importante a gente lembrar que, ao longo da vida, a gente passa por alguns períodos que são, especialmente nas mulheres, muito bem definidos e marcantes, né? Então, o primeiro período, assim que nasce, nos primeiros anos de vida, a gente vive o período da infância. A infância vai mais ou menos até 10, 12 anos de idade, né?
E depois a gente não é um adulto quando chega aos 13 anos de idade, é um momento de amadurecimento, em que esse organismo infantil vai adquirindo características paulatinas de um indivíduo adulto, até que por volta mais ou menos dos 20 anos, ele é um adulto pleno. Por adulto pleno, entenda-se aquele indivíduo que adquiriu plena capacidade reprodutiva, que tem já um amadurecimento emocional, né, já tem uma plena competência crítica sobre o que a vida lhe proporciona. Ou seja, dos 12 aos 20 anos, ou seja, da infância até o período de vida adulta plena, existe um período de amadurecimento, um período de transição, que nesse caso se denomina de adolescência. Eu estou falando disso para que a gente tenha a oportunidade de fazer o contraponto com aquilo que vai acontecer no outro extremo da vida reprodutiva, que também é um período de reprodução, de transição. Veja, o indivíduo é adulto por quanto tempo? Claro que esses limites etários que aqui estou compartilhando não são limites etários fixos, isso varia de pessoa para pessoa, né? Nós estamos falando de dados médios. Então, por exemplo, o indivíduo é adulto, tanto mulheres quanto homens, com plena capacidade física, orgânica, intelectual, reprodutiva, até os 40 anos de idade. Né? Depois ele só vai se tornar um indivíduo idoso a partir, segundo a Organização Mundial de Saúde, aos 65 anos. E o que acontece, então, dos 40 aos 65 anos? Ele vai sofrendo alterações de transição, né, para se transformar de um indivíduo plenamente adulto a um indivíduo idoso. Esse novo período de transição, que lá no primeiro momento chamava-se de adolescência, agora se chama de climatério. Feitas essas considerações, fica muito fácil agora conceituar o que é o climatério. Climatério é um período da vida, é uma etapa da vida, né, que vai, então, aproximadamente, não precisamos guardar esses números, né, mas aproximadamente dos 40 aos 65 anos de idade. Na mulher, durante esse período de transição, tem eventos muito marcantes. Tem a abertura do período de vida reprodutivo e o fechamento do período de vida reprodutivo. Quando que abre o período reprodutivo? Quando ela tem a sua primeira menstruação. A primeira menstruação dá-se por volta entre 12 e 13 anos de idade, chamada de menarca. Então, o que é a menarca? Menarca é uma data. Se você perguntar para as meninas, não é? Quando foi a sua primeira menstruação? Elas vão dizer, olha, foi lá em abril de 2012, por exemplo, há 8 anos atrás. Né? Do mesmo modo, vai haver um momento em que essas mulheres deixam de menstruar, terminam suas menstruações. Ela tem uma última menstruação, que é o fechamento do seu período de atividade menstrual. A menopausa acontece, em média, também não importa o número, isso varia de pessoa para pessoa, em média aos 50 anos de idade. Né? Então, o que é a menopausa? Menopausa, como o próprio nome sugere, não é? A etimologia da palavra sugere, menopausa é a parada da menstruação, é a última menstruação. Então, agora fica fácil conceituar e responder objetivamente a sua pergunta. Climatério trata-se de um período da vida, né, que separa a vida adulta plena da velhice. E menopausa trata-se da última menstruação, que fecha o período reprodutivo, muito embora você talvez, as pessoas que nos dão a honra da sua assistência, vão dizer, mas tem muita mulher que pode até engravidar depois da menopausa. Esse é um assunto que, claro, se houver interesse, a gente pode considerar depois, mas, via de regra, seguindo os fenômenos naturais, a menopausa encerra o período de vida reprodutiva das mulheres. Menopausa, portanto, é uma data. Você perguntar para uma senhora de 60 anos, né, que teve a sua última menstruação aos 50 anos, estamos em 2020, então ela vai dizer, olha, foi lá em maio de 2010 que eu tive a minha menopausa. Menopausa é uma data, portanto. Eu acho essa resposta importante, porque tem muitos pacientes que falam assim, eu estou tratando da minha menopausa. Na verdade, menopausa é a última menstruação. E a gente só vai poder saber quando que é a última menstruação depois de um ano. Depois de um ano foi a última menstruação, né? Sim. E aí, a gente sabe que a menopausa, conforme você falou, é por volta dos 50 anos de idade. Agora, às vezes acontece antes disso, né? E aí a menopausa precoce ou insuficiência ovariana prematura ou precoce, né? E isso pode ocorrer em diversas idades, né? Existe uma maneira de você predizer ou te imaginar que está chegando perto da menopausa, que é precoce ou oportuna? Lamentavelmente, Jorge, você me faz a pergunta para me dar a oportunidade da resposta, né? Mas você bem sabe,
né, e argumentou na construção da sua pergunta que existem mulheres, né, que fazem essa chamada falência ovariana. Na medicina a gente chama tudo de falência, né? Parece uma contabilidade, né? Não é? Falência cardíaca, falência renal, falência múltipla dos órgãos, e com os ovários também não é diferente, né? Falência da função dos ovários, ou falência ovariana antes do tempo, falência ovariana prematura, né? Isso, você sabe, só para compartilhar com quem nos assiste, isso acontece em mais ou menos 10% da população, não é uma incidência baixa, não, né? 10% da população são muitas mulheres. E a gente considera que a menopausa prematura é aquela que acontece antes dos 40 anos de idade, isso conceitualmente, né? Agora, existe aquela menopausa que se antecipa à data habitual da menopausa, né? Menopausa, 48, 50 anos. Tem mulheres que aos 43 anos fazem menopausa, aos 44, né? E a sua pergunta, ela é muito desafiadora para todos nós médicos. Será que eu tenho como antecipar isso para as minhas pacientes, né? Será que eu tenho algum exame que possa, em princípio, dizer, olha, eu vou fazer esse exame para saber quanto lhe resta ainda de tempo de função dos ovários, né? Será que eu posso fazer alguma dosagem hormonal, algum exame de imagem dos ovários, né, para ver se eles estão funcionando ou não, que possa me dar de maneira muito clara essa informação? Lamentavelmente, não. É uma decepção ter que dizer isso, né? Mas, lamentavelmente, não. A gente pode ter até alguns indícios desses exames, mas eles são muito frágeis, né, para prognosticar quando vai ser a última menstruação. O que mais nos ajuda, Jorge, são os dados clínicos, né? Os nossos antigos mestres, né? Agora nós somos os antigos mestres, né? Mas os nossos antigos mestres nos diziam que a clínica ela é soberana. O que queriam nos dizer com isso? Preste atenção no que o paciente lhe informa, colha dados sobre o que está acontecendo com ele, porque a partir daí você faz uma boa hipótese diagnóstica, né? Então, quando uma paciente começa, por exemplo, aos 43, 44, ou mesmo antes disso, antes dos 40 anos, a ter irregularidade menstrual, sem que você identifique uma causa para isso, né? Você vai verificar se nos antecedentes, por exemplo, na família, isso não é algo comum, se não tem uma causa familiar que possa justificar isso, embora boa parte dos casos não traz nenhuma causa, não traz um determinismo genético, ou nenhuma doença que possa afetar os ovários, ou nenhum procedimento que tenha sido feito nessa paciente que possa comprometer a função dos ovários, que ela não fez quimioterapia, não fez a terapia de maneira idiopática, de maneira sem uma causa definida, elas têm a sua menopausa antes da data. Pois bem, essas pacientes começam a ter irregularidade menstrual. Talvez esse seja o primeiro indício, né? E algumas mulheres, junto com isso, trazem sintomas denunciativos da queda dos hormônios, da deficiência estrogênica, né? O mais típico, o mais conhecido de todas as mulheres são as ondas de calor, né? As ondas de calor são muito frequentes. Elas acontecem, mais ou menos 80% das mulheres têm ondas de calor quando seus ovários deixam de produzir os hormônios, particularmente os estrogênios, né? Então, se uma mulher tem irregularidade menstrual e, eventualmente, tem ondas de calor, isso pode trazer uma informação valiosa para que o médico, então, possa lançar mão de exames subsidiários. Existem alguns exames que podem nos ajudar, mas nunca nos dão um prognóstico de absoluta certeza em relação ao término da função ovariana. Alguns são mais indicativos, né? Mais até fidedignos, né? Mas os dados clínicos são relevantes. Talvez entre os exames mais significativos, aí bem dentro da sua área de atuação, né, Jorge? A gente podia lembrar a dosagem de alguns hormônios, né? Por exemplo, do hormônio antimileriano, né? do AMH, né? Apenas para me antecipar nessa resposta, ou ver os ovários, se esses ovários estão acumulando o que a gente chama de folículo antral, aqueles folículos que estão entre 2 e 10 milímetros, para lembrar para as pessoas leigas que estão nos assistindo, são aquelas imagens que se pode observar na superfície dos ovários, como nós médicos chamamos, na região cortical dos ovários, folículos que não são folículos grandes, maduros, mas são folículos entre 2 milímetros, 10 milímetros, né? E esses folículos aí, a depender do número que eles estejam, isso pode dar uma ideia de reserva funcional dos ovários, né? E principalmente para quem trabalha na área de fertilização assistida, pode ser muito valioso para traçar prognósticos e para dizer para as pacientes da sua capacidade ou da possibilidade que essas mulheres têm de engravidar ou até de responder positivamente quando colocadas, se elas forem em programa de fertilização assistida, né? Acho que, em linhas gerais, é isso. Infelizmente, não temos exames assim que falam, olha,
seu ovário já gastou 90%, está faltando só 10%, portanto tem mais um ano. Não dá para Uhum. estabelecer com nitidez isso, né? Agora, por outro lado, assim, aí ela menstruou, demorou um mês, 2 meses, não menstruou mais, 3 meses, 4 meses. E como que vai dar para fechar o diagnóstico? Como dá para fechar o diagnóstico que ela menopausou mesmo? Menopausou, um verbo menopausar, brincadeira, hein? Não, tem certos silogismos que a gente vai agregando à nossa língua, né? E menopausar, eu também confesso que não sei se isso consta nos dicionários da língua de Camões, né? Mas é o nome que a gente fala, está menopausando, né? Então, acho que o que você falou está no linguajar do nosso cotidiano. Mas, então, para usar do mesmo verbo, para dizer que se ela já menopausou ou não, o que a gente mais usa, né, além do atraso menstrual, né, é verificar o volume dos ovários. Né? Um ovário de mulher na pós-menopausa é um ovário que diminuiu substancialmente de volume, ficou menor. Né? Existem alguns números de cortes que você fala, esse ovário está piquititico. Piquititico é um nome também, bem lá do interior de onde eu vim. Né? Esse ovário está piquititico e eu vou dosar um hormônio no sangue que a gente chama de F de faca, né? S de sapo, H de hormônio, FSH, que é um hormônio que tem como finalidade estimular o ovário a fazer o crescimento dos folículos e quando não existe essa possibilidade, os folículos já estão ausentes, há uma exaustão folicular, o ovário não tem mais folículos. Numa tentativa de oferecer um hiperestímulo ao ovário, a natureza provê um aumento do nível de FSH. Então, quando o nível de FSH está acima de 20, 30, né, para uma mulher, isso denota já absoluta exaustão folicular, né? E aí não tem a menor possibilidade dessa mulher engravidar. Né? É importante que a gente repita esses exames, que são diagnósticos muito sérios, né? Muito impactantes na vida da mulher. Né? Então, é melhor que se repita uma vez mais, 2 vezes mais, para ver se esses níveis se mantêm ou se é algo episódico e que pode restaurar a função ovariana adiante. Mas eu acho que é dessa maneira. Existem alguns outros cortes, mas esse aí tem a ver muito mais com a capacidade de resposta dos ovários aos programas de fertilização assistida. Né? Normalmente, acima de 8, 10, você pode falar com mais propriedade do que eu, mas acima de 8, 10, para uma pessoa que vai entrar em programa de fertilização assistida, não que ela não vá responder, mas as respostas costumam ser mais pobres. Acima de 15, eu acho que nem se coloca mais. Se você quiser me contraditar, fica à vontade, Tá. né? Em programas de fertilização. Mas para fazer o diagnóstico definitivo, a sua pergunta é nessa direção, eu diria que ausência menstrual, como você lembrou, e a dosagem sanguínea do hormônio FSH. Isso. Agora, hoje em dia é muito comum as pessoas se preocuparem com o futuro, né? Para não morrer do coração, então faz ginástica, um monte de coisa. Agora, em relação à menopausa, a mulher, ela deve se preocupar desde jovem com a menopausa? O que ela pode fazer para ter essa fase do climatério ou chegar na menopausa com uma boa qualidade de menopausa, vamos dizer assim? Jorge, a menopausa é algo inexorável na vida das mulheres. Né? Não exista nada que a gente possa fazer a favor das mulheres no sentido de alterar o seu determinismo genético para a idade da menopausa. Existem muitas tentativas de se fazer isso, todas elas até então malogradas, no sentido de que uma mulher que fosse menopausar, para usar o verbo que você falou novamente, aos 50 anos de idade, que a gente pudesse instrumentá-la através de alguma intervenção farmacológica ou de outra natureza que pudesse fazer com que essa mulher fosse menopausar, não aos 50, e sim aos 52, 54 anos. Né? No passado, se imaginava, hoje já está plenamente demonstrado de que não, que uma mulher que, por exemplo, engravidasse muitas vezes, as mulheres no passado, hoje não mais, engravidavam 10, 15, 20 vezes ao longo do seu período de vida reprodutiva. E se imaginava que essas mulheres, enquanto grávidas, elas pudessem poupar os seus folículos ovarianos. Né? As mulheres nascem com um número determinado de folículos. Né? Elas não aumentam um folículo ao longo da vida. Ao contrário, elas só vão reduzindo essa população folicular. Veja, portanto, se uma mulher ficasse grávida há algum tempo, era de se imaginar que esses ovários ficassem quiescentes, ou seja, ficassem um pouco calados, né? E que não se consumissem os folículos. Né? Entretanto, a gente sabe que se uma mulher tomar pílula anticoncepcional, por exemplo, a vida toda,
olha, eu não ovulei, portanto economizei. Uhum. Não, não economiza os óvulos. Vai todo dia perdendo um pouquinho de óvulos ao longo da vida. Não é? De sorte que vai chegar um dia em que esses óvulos acabam e eles vão acabar exatamente no dia em que foi determinado por ocasião da concepção dessa mulher. No dia que ela foi fertilizada, ainda lá no ventre da sua mãe, foi determinado o dia que ela vai entrar na menopausa. Exceto se nós fizermos, por exemplo, uma intervenção sobre esses ovários ou usarmos alguma medicação que possa influir na vida saudável. Se ela tomar um quimioterápico, por exemplo, se ela tiver uma endometriose nos ovários, tivemos que operar esses ovários, e aí a gente destrói boa parte do tecido ovariano, claro, isso pode fazer com que ela tenha uma menopausa antes da data. Pois bem, as mulheres que cursam a sua vida normalmente, espontaneamente, né, ela vai então ter a sua menopausa na data em que a natureza lhe determinou, por assim Uhum. dizer. O que ela pode fazer para ter uma menopausa saudável? É tudo que nós podemos fazer para ter uma vida saudável. Né? Ela deve, claro, ao longo da sua vida toda, cuidar da sua saúde de um modo geral, fazer o rastreamento periódico de algumas doenças que incidem na vida adulta, ver os seus níveis de colesterol, ver a sua pressão sanguínea, ver os seus níveis de glicemia, para ver se ela está alterando a sua tolerância à glicose, deve fazer uma nutrição adequada, deve ter uma vida saudável, não é? Deve manter o peso. Então, tem uma série, deve fazer atividade física, para que ela possa chegar à idade da menopausa em boas condições de saúde. Isso não vai poupá-la de eventuais sintomas. Os sintomas parecem não escolher mulheres saudáveis e mulheres não saudáveis. Né? Uhum. Algumas mulheres têm muito mais predisposição a ter sintomas. Mas se ela tiver uma boa saúde, fica muito mais fácil a gente manejar esses sintomas inconvenientes, de tratá-las. A gente não tem impedimentos para fazer os tratamentos recomendados para esse momento de vida. Então, objetivamente, respondendo a sua pergunta, Jorge, o que fazer para ter uma menopausa mais saudável? Ter uma vida saudável. Uhum. Mas é como você falou, né? Isso não vai mudar o determinismo, né, da data que ela vai ter a última menstruação. Uma coisa muito comum que as pacientes perguntam assim, meu menopausa, minha primeira menstruação foi com 12 anos, 9 anos, então minha menopausa vai ser mais precoce, né? É, Aí, logicamente que isso não é verdade. Agora, existe alguma correlação genética? A mãe teve a menopausa aos 40 anos, a filha vai ter mais isso, porque, sei lá, se isso for verdade, ela pode fazer alguma coisa nesse sentido? Eu acho que o determinismo genético, né, o nosso mapa genético, é o que rege a nossa vida, Jorge. Né? A gente costuma dizer que nós não escolhemos as doenças que nós vamos ter ao longo da vida. Né? A gente já nasce com a predisposição para essas doenças. Né? Então, brincando, fazendo uma brincadeira que nem acho que cabe, é uma brincadeira até meio sem graça, mas infarto do miocárdio, né? Desculpe a brincadeira, não é para quem quer, é para quem pode ter infarto do miocárdio. Né? Como se alguém quisesse ter infarto do miocárdio. Né? Uhum. O infarto do miocárdio, a pessoa já nasce com essa predisposição. Então, claro, por exemplo, se meu avô teve infarto do miocárdio, se meu pai teve infarto do miocárdio, né, e tiveram fatores de risco, eles eram hipertensos, ou eram diabéticos, ou tinham alterações do colesterol, é muito provável que eu tenha essa predisposição também a vir desenvolver. Então, desde cedo, eu não posso me livrar desse meu determinismo, mas eu posso amenizá-lo, eu posso empreender medidas. Então, muito provavelmente, se eu quiser amenizar esse risco, do qual eu nunca vou me livrar, né, eu tenho que procurar, se tiver colesterol elevado, eventualmente iniciar um tratamento mais cedo. Se tiver tendência à obesidade, vou ter que lutar contra esse meu determinismo e assim por diante para minimizar o meu risco de infarto do miocárdio. Do mesmo modo, refém que somos desse determinismo genético, se a paciente tem uma mãe que menopausou de novo, o verbo, menopausou aos 35 anos de idade, eu diria que é para ela ficar bastante alerta. Né? Uhum. Bastante alerta
e, eventualmente, se ela tem planos de gravidez, não vai. Hoje é muito comum as mulheres, né, deixarem, nos dias atuais, a sua gravidez para tempos futuros. As mulheres vão começar a considerar a sua gravidez, em geral, acima dos 35 anos de idade. E para aquelas mulheres que já têm geneticamente esse risco, acho que essa não seria uma boa estratégia. E se planejam fazer isso, talvez elas possam procurar uma clínica de fertilidade para algumas medidas, a exemplo de criopreservação de óvulos, ou até de embriões, né, se for o caso, para que ela possa não ter essa surpresa de ter uma falência ovariana. Eu tenho pacientes, que acho que todos nós médicos mais antigos no consultório, que só foram se dar conta de que tinham esse impedimento depois que fizeram uma menopausa prematura. Né? E aí, claro, elas têm possibilidade de engravidar, mas aí tem que ser através de óvulo, doação, de alguma outra estratégia de fertilização assistida, e não mais com os óvulos do seu próprio ovário, tendo em vista de que a falência dos ovários, ou a reserva ovariana já está definitivamente comprometida. Então, eu diria o seguinte, não há muitos exames genéticos, existem até algumas síndromes genéticas que determinam a menopausa prematura, mas acho que não é o caso de rastrear essas mulheres, apenas de alertá-las sobre esse risco, até porque o fato desses exames eventualmente derem todos negativos, isso não é salvo-conduto para dizer que ela não terá menopausa prematura. Né? Então, os exames não são plenamente excludentes de que isso possa acontecer com essas mulheres. Então, em relação a isso, acho que é muito importante, né, isso que você falou, essa questão de ficar atenta, né, com o que aconteceu com a mãe e tal, né, para você ficar pensando e eventualmente você procurar seu ginecologista para avaliar a sua reserva ovariana para ver se ainda você tem bastante óvulos, né? Isso é importante, porque às vezes pode acontecer a falência ovariana prematura, a insuficiência ovariana prematura. Até o ano passado, a gente trouxe um cientista japonês, um ginecologista japonês, que ele veio fazer um evento aqui em São Paulo, que ele fazia a, a ativação do tecido ovariano. Ele tira fragmentos do ovário de mulher com insuficiência ovariana prematura e depois ele ativava em laboratório e depois transferia. Ele ainda faz essa pesquisa, mas é pesquisa, não é ainda de uso rotineiro. Aí, o que ele observava, né, que teve até algumas gravidezes com isso, né? Aí, não somente ele, mas alguns outros médicos observaram que quando você coloca o tecido ovariano no ovário, ainda ele pode eventualmente ficar um tempo funcionando, depois ele para de funcionar. Então, agora, se vai ocorrer a gravidez, já é outra história, né? Porque a gravidez exige mais outras coisas. Mas a função ovariana fica por um tempo e depois para. Agora, uma pergunta técnica, né? Até vou deixar você de saia justa, né? O que você acha disso, talvez no futuro? Pode ser uma perspectiva da pessoa, em vez de tomar medicamento que não vai adiantar, ela congelar fragmento, isso não é agora, no futuro, congelar fragmentos de ovário, depois ir colocando no ovário, na região, para ele continuar produzindo alguma coisa. Você acha que isso terá perspectiva futura? Então, Jorge, do ponto de vista de perspectiva, essa ideia merece ser considerada. A ciência tem que considerar, eu penso, todas as ideias, né? E essa ideia deve ser considerada. Mas você acha que está muito zeloso no que está falando e repetiu algumas vezes de que isso é experimentação. As experimentações, a gente sabe, elas não começam diretamente em humanos, né? As experimentações, elas começam ou experimentações in vitro, sem envolver animais, né? Ou depois elas passam para a fase animal e depois, quando esses conhecimentos já estão um pouco mais cristalizados, já se mostram com boas perspectivas, né? Você pode, aprovado pelas comissões de éticas da instituição onde você trabalha, eventualmente fazer um protocolo, um ensaio clínico, como nós chamamos, né? É aprovado pelas devidas comissões de ética da instituição e do país. Eventualmente você pode fazer esses ensaios clínicos. São ensaios clínicos que demandam o acúmulo de um número significativo de pacientes, né? Para que você possa, então, definir se isso pode ser jogado para a prática clínica diária, para saber se eu, como médico, se interessado for em ter uma clínica de reprodução, posso oferecer esse procedimento para as nossas pacientes. Claro, esses procedimentos terão que ser aprovados pelos nossos órgãos normativos, como é o caso da Anvisa, como é o caso dos conselhos de medicina. Agora, é importante a gente trazer para a sociedade como que a ciência está caminhando, né? E você trouxe, e acho que com responsabilidade, disse que isso não é o momento de
de se fazer isso, mas que existe essa perspectiva, né, de que a ciência se move nessa direção e esperamos, a gente pode ficar esperançoso de que adiante isso possa ser feito, né? E talvez seja uma ferramenta válida se ela mostrar eficácia e se ela mostrar segurança, porque a gente tem que olhar sobre dois prismas, né, Jorge? Sobre o Uhum, prisma da eficácia, não é? Olha, eu estou fazendo isso para possibilitar com que você engravide. De nada adiantaria eu restaurar um folículo, captar o óvulo e depois não conseguir ter um embrião, e muito menos um embrião implantado, né? uhum, Na verdade, eu precisaria ter eficácia e, ao mesmo tempo, saber se isso não traz algum dano no futuro para esse ovário, se esse ovário mexido dessa forma, se ele não pode ganhar, por exemplo, um potencial oncogênico, né? Ninguém uhum, sabe disso, né? Então você tem que ter um grande número de casos, né? Estou falando coisas que me ocorrem, né? Mas uhum, certamente os pesquisadores irão valorizar muito esse aspecto da segurança também, né? uhum. E se no futuro respondido às questões de eficácia e segurança, eu acho que seria um instrumento a favor das mulheres, mas acho que é uma perspectiva, não sei se você concorda comigo, ainda longínqua em relação Ainda, a é, essa questão, né? ainda é embrionário. Visionária, é Fazendo, verdade. não, embrionário, ainda bem inicial, né? Mas o que tem hoje, de fato, em termos de preservação da fertilidade, de fato, a gente pode congelar o óvulo, o embrião há muito mais tempo, o óvulo 2005 para cá, a gente tem a possibilidade de congelar o óvulo com alta taxa de possibilidade de gravidez, né? Não, eu estou falando a gente, o mundo faz assim, não é a gente, eu, né? O mundo Sim, faz dessa forma, né? E interessantemente, aqui no Brasil, né, as normas do Conselho eles autorizam o congelamento de tecido ovariano, né? Só que ainda isso, você congelar o tecido ovariano, achar que isso vai virar gravidez, já é uma outra história, mas é permitido naqueles casos que a paciente tem câncer, né? Depende do paciente tem câncer, é jovem, vai fazer o quê? Não vai dar para estimular a ovulação e tal. Então, há a possibilidade de ter congelamento de tecido ovariano, mesmo que ainda não, ainda é uma coisa experimental, mas é uma perspectiva de que no futuro pode ser que venha a ter o nascimento da criança. Agora, então, isso em termos de preservação da fertilidade. Agora, desculpa. Em relação à reposição hormonal, que é uma preocupação das mulheres climatéricas, todas as mulheres devem fazer a reposição hormonal, já voltando bem para a sua área mesmo. é. Eu sou um grande entusiasta da reposição hormonal, confesso, né? E tenho dediquei muitos anos da minha vida a procurar entender a questão da reposição hormonal. E a sua pergunta, se eu fosse responder há 15 anos atrás, talvez eu oferecesse uma resposta diferente eh, da que eu vou dar hoje, né? No passado, eu tinha uma convicção, não é que eu abandonei completamente essa convicção, de que havia tantas vantagens para a reposição hormonal, que eu vou enumerar a seguir quais são essas vantagens, que eu julgava que todas as mulheres deveriam fazer reposição hormonal. Tivessem elas sintomas a serem aliviados por conta da reposição hormonal ou não, né? Por que eu pensava dessa maneira? Eu entendia que, embora alguns riscos existam, esses riscos se viam muito minimizados com todos os cuidados que se cerca uma mulher que faz a reposição hormonal, né? Então, eu vou dizer dos riscos e das vantagens quando você julgar oportuno. Então, eu dizia que todas as mulheres mereceriam receber a reposição hormonal em qualquer momento da vida. O que eu queria dizer naquele momento? Né? Hum, Eu estava amparado pela linha de pensamento majoritária naquele momento. Eu entendia que uma mulher, por exemplo, que estivesse com 65 anos, né, e nunca tivesse feito reposição hormonal, é sua menopausa há 50 anos, portanto, 15 anos de distância da menopausa, eu entendia que ela podia ter uma melhora vascular com a reposição hormonal, né, que ela poderia ter uma melhora de função cognitiva, qual seja, de uhum, manter a sua capacidade intelectual, de retenção de informações, de aprendizado, né, de memória, né, de recuperação da memória de fatos antigos. Então, eu achava que era benéfico, tanto do ponto de vista de saúde óssea, eu achava que esses efeitos eles poderiam se manifestar em qualquer momento da vida. Mas eu mudei agora, né? Eu mudei porque, primeiro porque as agências regulatórias deixaram
mais restrito à indicação da terapêutica hormonal. Então, a terapêutica hormonal hoje tem indicações muito precisas, né? E nós, médicos, tenhamos convicções diferentes, possamos pensar de maneira diferente, mas nós temos que atender aquilo que está em voga, suportado pelas diretrizes das sociedades que oferecem diretrizes, os famosos guidelines internacionais a respeito desse assunto. Quais são as indicações? A primeira e mais importante indicação que sustenta a terapêutica hormonal é alívio dos sintomas menopáusicos. Então, a mulher que passa pela menopausa, sofre com as ondas de calor, e vale aqui nós dizemos com todas as letras, onda de calor não é frescura da mulher, não é fragilidade, não é incompetência que a mulher tenha de suplantar esses sintomas. Esses são sintomas reais, que independem da vontade da mulher e que se dão pela queda hormonal, porque essa queda hormonal instabiliza centros cerebrais que são controladores para manter a homeostase do organismo. Para manter a nossa temperatura, somos seres homeotérmicos, nós mantemos uma temperatura corporal constante, né? Então, essa manutenção de temperatura corporal constante, ela se vê instabilizada pela queda dos hormônios, e a maneira de equilibrar essa temperatura é aquela eliminação abrupta de calor, as ondas de calor, que são muito desagradáveis. Há mulheres que têm muitas ondas de calor, não conseguem dormir, por conta de terem noites mal dormidas, elas têm irritabilidade, têm cansaço, não é? Têm transtornos de humor. Então, tem uma série de sintomas atrelados à onda de calor. Nós chamamos esses sintomas todos, no seu conjunto, de síndrome menopáusica, né? São sintomas que, no seu conjunto, fazem a síndrome menopáusica. Então, uma indicação precisa, aceita, não há tratamento melhor do que esse, não há tratamento alternativo que tenha a mesma capacidade de resolução dos sintomas, de trazer a qualidade de vida dessas mulheres do que a terapêutica hormonal. O segundo grupo de sintomas que indicam o tratamento hormonal são aquelas mulheres que, decorrido alguns anos de menopausa, elas têm prejuízo no tecido que cobre a cavidade vaginal. A cavidade vaginal é coberta por uma mucosa essa úmida, elástica, né? E que faz com que, nestas condições, tenha uma microflora, né? algumas bactérias, alguns fungos que habitam normalmente, fazem parte, que vivenciam em equilíbrio, né? A gente diz que vivem em comensalidade, né? Vivem em perfeita harmonia com o meio vaginal. Quando a vagina perde a saúde vaginal, ela fica mais seca, muda a microflora, tem mais infecções, tem dificuldade para o exercício da sexualidade dessas mulheres, e, nesse caso, o tratamento hormonal, seja sistêmico, ou seja tratamento feito localmente, através de estrogênios aplicados no interior da vagina, aliviam muito esses sintomas, né, e restauram as qualidades do tecido vaginal, nós chamamos de trofismo vaginal, né? E o terceiro grupo de indicações é a conservação da massa óssea. Eu quero lembrar, né, que as mulheres perdem rapidamente massa óssea, né, o tecido ósseo, né, ele vai se perdendo, a rigidez óssea, né, a capacidade do osso de não sofrer fraturas por pequenos impactos, as chamadas fraturas de fragilidade, ou fraturas osteoporóticas, né, o osso vai perdendo essa resistência óssea, vai se tornando menos resistente, mais frágil ao longo dos anos, e isso começa nos primeiros anos de pós-menopausa. A fratura vai se dar lá na frente, vai se dar quando a mulher tiver 65, 70 ou mais anos de idade. Mas a construção da doença, a fragilização progressiva dos ossos, começa quando caem os hormônios, começa a partir da menopausa, e tem estudos que mostram que até alguns anos antes da menopausa já começa essa fragilidade óssea. Então, nessas circunstâncias, mulheres que têm sintomas, mulheres que têm quadros de comprometimento da saúde vaginal, né, e mulheres que têm risco de osteoporose, essas mulheres se beneficiam muito do tratamento hormonal. Acho que a mulher que recebe tratamento hormonal, ela ganha alguns benefícios, a exemplo de uma melhor saúde cardiovascular. Esse, a meu juízo, talvez seja um dos maiores benefícios da terapêutica hormonal. As mulheres que fazem terapêutica e iniciam o tratamento no momento oportuno, todas as evidências que se tem de literatura de que essas mulheres têm risco menor de ter doença cardiovascular. Eu lembraria que as mulheres têm pouquíssimas doenças cardiovasculares, eu digo infarto do miocárdio,
acidente vascular cerebral, derrame, acidente vascular periférico, né, em artérias periféricas das pernas, por exemplo. Essas doenças, ou de grandes vasos, né, doença arterial comprometendo grandes vasos, essas doenças não acontecem nas mulheres antes da menopausa. Se você for numa UTI, em qualquer cidade aí, agora nem adianta ir à UTI, que só tem Covid na UTI, né? Mas nos tempos em que tinha espaço, inclusive para internar infarto, para internar AVC, né? Você vai ver que só tem homens antes dos 50 anos. Mas após os 50 anos, você começa a ter também mulheres internadas com essas doenças. A mulher que recebe terapêutico hormonal, ela tem uma redução desse risco. Então, eu acho que existe uma série de benefícios. Aí as pessoas que estão nos ouvindo falam, mas é só benefício? Não tem risco? Então, tem um risco, sim. E tem uma coisa que eu aprendi na vida, que as mulheres têm medo de duas coisas, viu, Jorge? Tem medo de duas coisas. Uma, elas têm medo. A outra, elas têm pavor. Do que elas têm medo? Elas têm medo de câncer de mama. Né? Não têm medo de câncer de mama. Agora, elas têm pavor, sabe do quê? De engordar. De engordar. Esse tem pavor. O Luciano Pompei citou você, que aprendesse com você. Até eu ia mandar para você essa parte do vídeo que ele cita você, ó. O professor César me ensinou isso aqui. Luciano é e muito verdade. querido. Ele é muito querido e fico envaidecido dele me citar. Né? Então, Jorge, você tem que dizer para as mulheres que a terapêutica hormonal não engorda. Né? Existem trabalhos que mostram que mulheres que fazem terapêutica, confrontadas com as que não fazem terapêutica hormonal, elas evoluem, ambas com ganho de peso. Após a menopausa, se as mulheres continuarem com os mesmos hábitos alimentares, com a vida sedentária que elas têm, inexoravelmente elas vão ganhar peso. Se estiverem em uso de terapêutica hormonal, encontraram um bom depositário dessa culpa. É a terapêutica hormonal. Mas se não estivessem, provavelmente também ganhariam peso. Então, a dizer isso, claro, elas vão ter que readequar a sua atividade física, readequar a sua alimentação para esses momentos. Lembrar que uma mulher de 60 anos precisa comer muito menos do que uma mulher de 40. O metabolismo muda. Né? E o que acontece é o seguinte, às vezes continuam comendo a mesma coisa, às vezes até mais. Né? Então acabam por precisarem de menos caloria para dar conta das atividades do seu metabolismo. Esse excesso de calorias vai para a gordura. Né? Em relação ao risco do câncer de mama, esse risco existe, viu, Jorge? Não dá para a gente não dizer isso para as pacientes. Esse risco existe. Mas eu queria dizer que esse risco é mínimo, viu, Jorge? Esse risco é mínimo. Nós trabalhamos com um conceito que as mulheres não entendem, trabalhamos com um conceito de risco relativo. Nem os médicos entendem direito essa questão do risco relativo. Né? Então, se você falar, por exemplo, uma mulher, qual é o risco, e a gente for pegar na literatura, vai dizer, o risco é de 26%. Caramba, doutor, o risco é de 26%. Claro, o que a mulher pensa? De cada 4 mulheres que tomam hormônio, né, 26, arredondando para 25, uma vai ter câncer. De onde vem esse risco? A incidência de câncer de mama em mulheres que não tomam hormônio, né, em dados, por exemplo, americanos, trabalhos feitos nos Estados Unidos, mostram que entre os 50 e 70 anos, a história é natural, mulheres que não tomam hormônio. São 30 novos casos de câncer de mama ao longo de um ano, num lote de 10 mil mulheres. Então, é 30 em cada 10 mil mulheres ano. 30 em cada 10 mulheres ao longo de um ano. Se uma mulher faz reposição hormonal, esse risco era de 30 em cada 10 mil mulheres. Nos primeiros 5 anos de reposição hormonal, não muda, continua sendo de 30 em cada 10 mil mulheres. Depois do 5º ano, há um aumento, sim, aumento esse atribuível estatisticamente. Os cálculos estatísticos respaldam que esse risco é, sim, atribuível à terapêutica hormonal. Aumenta quantos casos? Era de 30 em cada 10 mil mulheres. Ele é acrescido de 8 casos. Passa a ser 38 em cada 10 mil mulheres. Quando você divide 38 por 30, a incidência era de 30, passou para 38, fica 8 a mais em 30, isso dá 26%. Mas, na verdade, isso não expressa o risco absoluto, isso é risco relativo. O risco absoluto seria de 8 novos casos em cada 10 mil mulheres, só depois de 5 anos. Né? Equivale dizer
que o restante das mulheres, para completar os 10 mil, se 8 vão ter câncer atribuível a terapêutico hormonal, né? 10 mil menos 8, 9.992 mulheres não vão ter câncer de mama atribuível a terapêutico hormonal. Eu vou minimizar esse risco de 8? Não, eu tenho que ficar alerta, tenho que acompanhar as mulheres. Né? Mas eu não vou punir 9.992 mulheres que se beneficiariam enormemente da terapêutica hormonal por conta dessas 8, que eu não sei dizer, em princípio, quais são. Eu não tenho bons selecionadores, bons marcadores que possam me dizer, para essa mulher dá hormônio, para aquela não dá. Eu espero que adiante, né, do mesmo modo que você é esperançoso, e nós todos, de que essa mulher possa ganhar novas alternativas para a fertilização assistida, como implantação de tecido ovariano, né, que ofereça boa resposta, eu também tenho a esperança de que a gente vai ter melhores marcadores de seleção para mulheres que podem tomar o hormônio tranquilamente, que não vai aumentar o seu risco de câncer de mama, em contrapartida, não receitar, ou receitar sob vigília extrema e por tempo curto, né, para as mulheres que teriam maior risco. Eu acho, não me sinto leviano em dizer isso, que eu posso minimizar esse risco para os meus pacientes colocando no verdadeiro patamar em que ele acontece. E não gosto de trabalhar com risco relativo, particularmente para a gente falar com repórteres. O repórter fala, aumenta em quantos por cento? E o bobão responde para o repórter, aumenta em 26%. E a manchete que ele vai dar, terapêutico hormonal, aumenta em 26%. Quem gosta disso é estatístico e epidemiologista. Nós, médicos, que não atendemos 10 mil mulheres, não atendemos uma mulher, né, de cada vez, o nosso atendimento, o professor Geraldo Rodrigues Lima, um ídolo que eu tenho, dizia que a medicina é feita a exemplo da alta costura. Né? É 1 a 1, alta costura. Não é feito prêt-à-porter, igual para todo mundo. Né? Tem que ser feita caso a caso. E essa é a essência de ser médico. Né? É isso aí. Agora, para finalizar, que já estamos aqui nossa, quase uma hora. É uma pergunta que é interessante para muitas mulheres, né? A gente sabe que com o passar do tempo, da idade, vai mudando o corpo, vai mudando também alguma parte fisiológica, sexual. Aí as mulheres beirando lá na fase do climatério ou beirando a menopausa ou depois da menopausa, começam a queixar da falta de apetite sexual. E aí muitas recorrem à reposição ou utilização de hormônio masculino, né? Agora, as mulheres devem tomar, não devem, por quê? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Porque é muito comum as pacientes perguntarem e é muito comum as pacientes recorrerem a isso. Agora, como eu sei que você é uma referência, você é um cara assim que realmente faz exatamente o que manda o figurino em termos de ciência, vamos dizer assim, né? Professor titular da ABC e tal. Então, qual que é a sua opinião em relação a hormônio masculino nessa fase da vida da mulher? Jorge, essa pergunta é muito oportuna. Você fez uma pergunta que a gente tem que responder quase que diariamente em nossos consultórios. Né? As pacientes perguntam, e muitas vezes motivada por questões do exercício da sua sexualidade, como você falou. Né? E não é incomum elas referirem uma queda no interesse, uma queda na libido, uma queda na frequência das relações, e elas querem restaurar o patamar de gratificação sexual que elas tinham, de qualidade do exercício da sexualidade, e entendem, em princípio, de que tratamento com testosterona pode ser a solução para o seu caso. Eu queria dizer de que a sexualidade é muito mais do que a testosterona, é bom lembrar disso. Né? A sexualidade passa por aspectos relacionais, passa por aspectos da cultura com que as pacientes veem a sexualidade, com o exercício prévio da sexualidade, né? Passa por uma série de razões, passa pelo momento de vida das pessoas, passa pela condição emocional dessas pessoas, tem uma série de questões da maior relevância, né, que interferem com a sua sexualidade. Se essas questões elas não estão bem, não existe testosterona que vai recompor a sexualidade das mulheres. Entretanto, em condições normais de temperatura e pressão, né? Aquela pessoa que
está na menopausa, que exerce casais heteroafetivos ou homoafetivos, não importa, que exerce a sua sexualidade de maneira gratificante e que tem uma redução da sua gratificação sexual, libido, orgasmo. Essas pessoas, se mantido as condições relacionais, de qualidade de vida, de atendimento dos aspectos básicos para ter uma vida saudável, a testosterona influencia, sim, positivamente no exercício da sexualidade. Quando a gente estuda sexualidade, a gente tem alguns domínios da sexualidade em escalas, em que a gente consegue medir isso numa determinada paciente. Então, a gente fala, tem o domínio do desejo, tem o domínio da lubrificação, tem o domínio do orgasmo, tem o domínio da autoimagem, tem o domínio da gratificação de um modo geral. Né? E hoje a gente tem claro que esses scores de aferição de sexualidade, essas escalas psicométricas, elas nos dão uma ideia geral, mas talvez o item mais relevante dessa escala, que tem vários domínios, o item mais relevante talvez seja o de gratificação sexual. Sexualidade feminina é diferente de sexualidade masculina. Sexualidade masculina está muito mais centrada em orgasmo, né, que tem a ver com o processo ejaculatório em si. Enquanto que a sexualidade feminina é algo muito mais abrangente, algo muito mais de fundo dessas mulheres. Então, as mulheres podem, eventualmente, mesmo anorgásmicas, se forem, considerarem e se autoatribuir, né, uma gratificação na sua atividade sexual muito boa, ainda que não tenham orgasmo. O homem é orgasmicocêntrico, né, e as mulheres nem tanto. E as mulheres têm todo um envolvimento afetivo. Né? Elas podem, por exemplo, não ter adequado desejo naquele momento, mas ser assediadas, se eventualmente forem tratadas de maneira adequada, receptiva, carinhosa, ela pode entrar no jogo erótico, né, daquele casal homo ou heteroafetivo e ter uma resposta gratificante. A testosterona, então, tem indicações muito boas nessas circunstâncias e eu diria que ela é subutilizada entre nós, ela pode ser mais utilizada. O que nós não podemos fazer é usar elevadas doses de testosterona, que é um equívoco que muitos colegas cometem, né, e muitos centros que tratam, inclusive, de mulheres para que elas melhorem a atividade física, injetam altas doses de testosterona, o que vai ter efeitos masculinizantes nessas mulheres, vai aumentar muito a massa muscular, né? Algumas podem acelerar a queda de cabelo, outras podem ter manifestações de crescimento de pelos. Né? Não é isso que se faz. O que nós queremos fazer, quando se propõe fazer terapêutica androgênica com testosterona em mulheres, é restaurar níveis de testosterona próprios para um organismo feminino. Né? A magnitude de grandeza das concentrações de testosterona no sangue das mulheres é de 10% daqueles observados nos homens. Né? As mulheres têm no sangue, não importa os números, né? A gente tem esse número de cabeça porque trabalha todo dia com isso. Né? Tem mais ou menos entre 30 e 80 nanogramas por decilitro de testosterona no sangue. Os homens têm 500, 700 nanogramas por decilitro. Se a gente passar um pouquinho dos níveis recomendados para as mulheres, a gente pode ter esses efeitos muito indesejáveis. Um extremamente preocupante é a mudança do timbre de voz. Imagine uma cantora lírica em que eu erro a mão, né, e dou uma dose excessiva de testosterona, pode ter mudança definitiva do timbre de voz dessas mulheres. Né? Imagine se eu faço um desatino desse, por exemplo, com a cantora lírica, e eu vou prejudicar a voz dessa paciente, que é um instrumento de trabalho super importante. Então, em resumo, né, para concluir, Jorge, acho que a testosterona deve ser usada em casos selecionados, onde o médico consegue fazer o diagnóstico que ele pode chamar de síndrome da insuficiência androgênica. Esse diagnóstico é clínico, não é laboratorial. Não adianta ficar dosando a testosterona no sangue, porque a testosterona no sangue de mulheres é muito baixa. E esses kits de laboratório, chamados kits de radioimunoensaio, que se usa para dosar a testosterona no sangue das mulheres, não são bons para dosar doses baixas. Então, é muito mais da intuição do médico, novamente aquilo que falamos no início,
A clínica é soberana, não precisa de fazer dosagens plasmáticas, basta o médico conversar atentamente com as suas pacientes, né, conseguir fazer, e os médicos ginecologistas bem treinados têm lá um algoritmo que eles seguem para fazer esse diagnóstico, e eles conseguem fazer diagnóstico com razoável precisão e entrar com a terapêutica com testosterona, sempre acompanhado de mulheres na pós-menopausa e terapêutica com estrogênios. Né? Não adianta dar só testosterona isolado para as mulheres. Né? Se elas estiverem na menopausa, primeiro dá estrogênio, avalie o que aconteceu com a terapêutica estrogênica, esse é o hormônio das mulheres, e, se for necessário, o médico pode adicionar, né, a critério clínico dele, pelo seu juízo clínico, adicionar a testosterona. Vejo com bons olhos, se respeitado essas condições que eu enumerei. Dar a dose certa, não exagerar na dose, para as pacientes que efetivamente têm indicação. E não criar falsas expectativas. Né? Olha, vai tomar isso e vai resolver a sua sexualidade. A sexualidade é muito maior do que a testosterona em si. É importante que isso seja registrado com toda clareza para as pacientes. Tá? Então, é uma queixa comum, né, essa diminuição do desejo sexual nas mulheres. Aí você falou assim, bem, né, que tem que individualizar para você fazer a terapêutica correta, né? Aí, em algumas, você indica até a testosterona. Foi muito interessante, acho que abordamos coisas. Quem nos dá a honra da assistência, acho que conseguiu, espero, aproveitar o que falamos aqui. Né? Eu acho que foi bacana, realmente. Obrigado, César, por ter dado essa oportunidade para a gente entrevistar. Foi super proveitoso. Acho que quem assistiu, né, para as mulheres, acho que vai ser bem esclarecedor. Como eu falei, ainda mais vindo de uma pessoa que é uma referência, né, que fala as coisas da ciência mesmo, não é com Posso fazer um intenção de... agradecimento aqui, Jorge? Eu vi que tem um colega que gosta de você, gosta de mim, que é o Baldo. O Baldo? O Baldo, a família dele era lá da minha cidade, de Martinópolis, ele é um colega nosso, ginecologista, e ele falou: parabéns, Martinopolitano. Grande abraço para você, viu, Baldo? Um abraço, viu? Um abraço, tem muita gente que... De onde que o Nilson é mesmo também o pessoal que faz, se destaca na ginecologia endócrina do interior. Tem o Nilson que é do interior. Também o Filás também do interior. Jesus também, um montão de gente do interior, né? Isso mesmo. Mas valeu, César. Brigadão aí. Então, espero que as pessoas tenham gostado. E eu agradeço demais o fato de você ter vindo falar aqui, como eu falei anteriormente, né? Que a oportunidade que as pessoas estão tendo de falar com alguém de referência que poderá usar essas informações para proveito próprio. Logicamente, isso aqui não é uma consulta, né? Mas para alertar para um futuro reprodutivo, um climatério mais saudável, eu acho que valeu pelas informações. Obrigadão, César. Um abração Obrigado, aí. viu, Jorge? Um abraço para você e para todos aqui, viu? Tchau, tchau. Obrigado a todos também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.